Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa neste domingo. E hoje, 1º de setembro, um novo mês começando. E eu declaro que este será um mês de novas oportunidades, de portas abertas, de orações respondidas, de favor do Senhor sobre toda a nossa casa. Hoje vamos meditar aqui no Salmo de número 10, que diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum de seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem a meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Vamos ler só até aqui para não delongar tanto. O Salmo de número 10, ele nos remete a pessoas que muitas vezes prosperam fazendo coisas erradas, coisas ilícitas, talvez passando outras pessoas para trás, fazendo maldade. E eu acredito que você, talvez assim como eu, em algum momento da sua vida já se questionou acerca disso. Poxa vida, por que fulano faz tanta coisa ruim, faz tanta maldade, faz tanta coisa errada e prospera? Mas Salomão, em toda a sua sabedoria, disse em Provérbios 13 que o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. Eu não sei se você já meditou na passagem que fala sobre a semeadura, né? Ali a gente aprende que não tem como plantar maldade e colher bondade. Ali a gente aprende que você colhe aquilo que você planta. Ou seja, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se você colhe maldade, se você planta maldade, se você planta mentira, se você planta ganhos ilícitos, seja financeiro ou não, você vai colher isso em algum momento da sua vida. A gente vive um mundo onde quem rege, o mundo jaz no maligno, porém, todo o poder e autoridade estão nas mãos do nosso Deus e Ele é um justo juiz. Então, será que Deus, em toda a sua bondade, em toda a sua justiça, Ele teria prazer em ver os seus filhos, aqueles que mesmo que não são perfeitos, mas estão se esforçando para fazer o bem, para andar alinhado à tua palavra, para fazer a sua vontade, para fugir da aparência do mal? Você acha mesmo que Deus teria prazer em ver os seus filhos definhando, andando para trás, vivendo uma vida miserável? E quando eu falo miserável, não é só no aspecto financeiro, mas também emocional, espiritual, em todas as áreas da vida. Muitas pessoas confundem o prosperar com o dinheiro e na verdade não é isso. A prosperidade, ela envolve várias áreas da nossa vida. Ela envolve a nossa saúde, que é um recurso. Ela envolve o nosso tempo, que também é um recurso. Ela envolve o financeiro, sim, porque o dinheiro também é um recurso. Todos eles foram nos dados por Deus. A capacidade de produzir riqueza vem de Deus, assim como Ele deu para Abraão, ele como pai da fé. E nós, a partir do momento da adoção de Deus, nós nos tornamos filhos e fomos adotados também. Nós somos participantes dessa mesma graça. Essa mesma graça recai sobre nós. Portanto, nós também recebemos o direito de viver uma vida abundante, de trabalhar, de produzir riqueza. E riqueza, leia-se como a saúde primeiramente, tempo de qualidade com as pessoas que amamos, estar na presença do Senhor, ser guiado pelo Espírito e também viver uma vida abundante aqui na terra, comendo o melhor da terra, como diz a palavra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, quando Deus fala de comereis o melhor dessa terra, e ao mesmo tempo que temos a passagem também de João 10:10 que diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, que foi Jesus quem disse. Ele está falando de uma vida abundante aqui na terra, ele está falando de uma vida próspera, ele está falando de uma vida digna, decente,
alinhado à sua palavra, vivendo os seus princípios, prosperando na família, na saúde, nos negócios, nos relacionamentos. Então, será mesmo que um Deus que fez tantas promessas de nos fazer filhos prósperos, será que Ele se alegraria em ver os filhos se dedicando, se esforçando, trabalhando, fazendo o melhor, não prosperando, enquanto o ímpio que faz tudo errado, que planta maldade, que rouba os outros, que passa pessoas para trás, que está sempre falando que não deve? Você acha mesmo que Deus iria se alegrar em ver esse perfil de pessoa prosperando enquanto seus filhos não? Claro que não. Deus é um Deus justo e antes de tudo, Ele é Pai, e todo pai quer o melhor para os seus filhos, que dirá o nosso Deus, que é o melhor e o perfeito Pai. Então, quando nós pensamos na prosperidade do ímpio, a gente esquece da promessa, da palavra que diz que não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. Quando fala de futuro, eu não imagino um futuro sem vida. Não tem como ter um futuro se não tiver vida. Hoje tudo que nós temos é o presente, porque o amanhã pertence a Deus. O nosso futuro está nas mãos dele. Então o ímpio, ele vai pagar por tudo que ele estiver fazendo de errado, todos os ganhos ilícitos, assim como aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi um rei, o reino dele, né, era a Babilônia, era um reino muito forte, era um reino muito próspero. Ele foi um rei que conquistou muitas nações, inclusive Judá, e ele levou muitos israelitas cativos para a Babilônia, claro que autorizado por Deus, e com certeza isso fazia parte do plano de Deus para tratar Israel. Mas Nabucodonosor foi um homem muito próspero, foi um rei muito próspero, construiu um império imenso. O reino da Babilônia era um reino muito forte, muito poderoso, e governava e liderava sobre muitas nações. Mas apesar de toda a sua prosperidade, ele era muito arrogante, ele era orgulhoso. Toda a sua glória ele atribuía a si mesmo, como se ele fosse o soberano de tudo. Ele literalmente deixou subir para a cabeça. E Deus deu um aviso a ele através do sonho, né, que ele teve, que Daniel interpretou, para que ele pudesse se arrepender da sua arrogância e reconhecesse a Deus como o Deus soberano mesmo, o supremo, né, para que ele entendesse que o governo dele só era o que era por causa da permissão de Deus. Mas ele não se deixou levar por esse sonho, por esse aviso, ele ignorou esse aviso e continuou a exaltar a si mesmo. E aí o que aconteceu? Ele foi humilhado por Deus. Ele perdeu sua sanidade, viveu como animal, comendo grama, vivendo ao ar livre, ao relento, por 7 anos. Ele ficou literalmente louco. E só depois de 7 anos que essa loucura, ele aprendeu e a humildade, ele voltou à sanidade, porém ele voltou mais humilde. Então ele voltou, né, ao seu reino, ele foi reintegrado, só que com uma nova atitude e reconhecendo também o poder de Deus. Assim como Deus tratou com Nabucodonosor, que era um rei forte, poderoso, próspero, temido, será mesmo que Deus escolhe quem ele vai tratar? Será mesmo que ele escolhe quem vai prosperar e quem não vai? Será que ele escolhe quem ele vai pegar em algum momento da vida e vai permitir viver abundantemente, outros não? Claro que não. Ele é justo. Ele ama todos nós. Mas por que tem pessoas que prosperam muito e outras não? Por causa de princípios. Quem quebra princípios não vive as promessas. Quem quebra princípios não prospera. Por quê? Porque a palavra é muito clara. Se quiser de ouvides, comereis o melhor dessa terra. Primeiro tem que querer, segundo tem que ouvir ao Senhor. E não é só ouvir. Quando a palavra fala ouvir, é ouvir, escutar e obedecer. Então, o princípio da prosperidade é andar com Deus, é caminhar com o Senhor, é fazer sua vontade. E esquece tudo que você já ouviu sobre prosperidade. Prosperidade não é mal, não é ruim, não é do mal, não foi o diabo que criou muita gente pensa que a prosperidade é do maligno, que é um plano de Satanás para poder corromper os cristãos, e não é nada disso. Deus disse lá em Jeremias para ele, Jeremias 29, que diz: eu bem sei os planos que eu tenho para vós, planos de fazer eles prosperar e de lhes dar um futuro.
Então a palavra fala muito sobre prosperar, e prosperar não está remetido exatamente, especificamente ao dinheiro, mas em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa plenamente próspera, ela prospera na saúde, no emocional, no espiritual, nos relacionamentos, na família, nas finanças. É uma pessoa plena, próspera em tudo. Se você é uma pessoa que já se questionou alguma vez sobre isso, peça ao Espírito Santo que tire isso do seu coração. Eu confesso que eu já me peguei observando isso, sim. Já questionei a Deus sobre isso, sim, em momentos de muita dificuldade que eu vivi em várias áreas da minha vida. Eu andei questionando a Deus, falei, poxa, tem pessoas que nem oram, tem gente que nem busca o Senhor, tem gente que nem acredita em Deus enfim, eu já questionei isso. E a palavra ela é muito maravilhosa, ela é completa, ela não deixa vestígio para dúvida. E se está escrito é porque Deus sabia que alguém em algum momento ou já questionou isso ou iria questionar, tanto há 2000 anos atrás, na época de Jesus, quanto agora na nossa época. E é natural do ser humano, mas nós não podemos deixar que isso seja alimentado. Nós precisamos voltar nossos olhos para Deus. Nós precisamos focar no propósito, precisamos trabalhar, fazer o nosso melhor, servir com excelência, ser íntegros, cumprir a palavra, andar alinhado ao Senhor e pedir a Deus que nos capacite, nos fortaleça, porque isso é uma semeadura, isso é semente, é plantar o que Deus quer que nós façamos, é obedecer. E a obediência, ela abre porta para a bênção. A palavra diz que as bênçãos vão atrás daqueles que obedecem, então não precisa nem da gente ficar procurando bênção. Quando a gente busca obedecer a Deus, fazer a vontade dEle, se sujeitar a Ele, andar alinhado à sua palavra, as bênçãos do Senhor vêm até nós, elas correm atrás de nós, elas nos perseguem. Então, assim como Deus deu capacidade a Abraão de produzir riqueza, como ele disse a Jeremias que o plano dele é que ele tivesse prosperidade, e assim também, como em outras diversas passagens, em João 10,10, Jesus disse que veio para que tivéssemos vida em abundância, ou seja, tem várias promessas, e nós só vamos viver essas promessas mediante a obediência, mediante o cumprimento de princípios. Quem cumpre princípios vive o propósito e prospera. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, por esse novo mês. Eu consagro cada dia do mês de setembro em tuas mãos. Eu consagro ao Senhor cada segundo deste mês. Que seja um mês, Pai, que nós sejamos totalmente guiados, direcionados pelas tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a olhar mais para ti, a olhar para o nosso alvo, para o nosso propósito, ao invés de olhar para as pessoas, a olhar para o que elas estão fazendo, o que elas estão vivendo. Nós sabemos que o Senhor é um Deus justo, que os seus olhos estão sobre toda a terra. O Senhor está olhando tanto para os justos quanto para os injustos, e o Senhor, no tempo certo, agirá. A gente sabe que nenhuma semente é plantada e os frutos nascem no dia seguinte. Então, tudo que nós estamos plantando, Senhor, nos capacite para que possamos continuar semeando em terreno fértil e que nós possamos, sim, no seu tempo, no melhor tempo, nós possamos colher a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Que nesse novo mês o Senhor nos ajude, Pai, a romper com tudo que nos limita, com tudo que nos atrapalha, com tudo que nos impede de crescer, de avançar, de buscar a Tua presença, de priorizar nosso relacionamento com o Senhor. Ajude-nos nas nossas dificuldades, nos fortaleça e nos capacita para que possamos viver o nosso propósito e prosperar plenamente no Senhor. Eu oro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e quem concorda com essa palavra diz amém. E se essa palavra falou ao seu coração, eu quero pedir que você compartilhe com mais mulheres para que mais vidas sejam alcançadas por essa palavra. Lembre-se de pedir ao Senhor tudo que você precisa e se posicione para receber aquilo que Ele já liberou e o que Ele ainda vai liberar sobre a sua vida. Afinal de contas, mulheres posicionadas prosperam.